Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você vai assistir aqui, mais um episódio do Kisuko Podcast. Estamos chegando a partir de agora, eu, Fernando Cooper, Rodolfo Augusto Schetter de Oliveira e Diego Lopes Moraes. Estamos aqui com o episódio número 2 do Kisuko Podcast. Estamos fazendo esse segundo episódio, o último episódio você assistiu, fizemos ele de forma bem improvisada. Se você que nos acompanha desde o início do ano de 2025 sabe que a gente tem uma produção sempre bem feitinha. Semana passada retomamos a primeira temporada com o primeiro episódio. Fizemos de forma improvisada no meu antigo endereço. Hoje já estamos no nosso estúdio, porém ainda não deu tempo de a gente conseguir deixar ele prontinho da forma que tem que ser. Mas obviamente não iríamos deixar de entregar para você este primeiro episódio. Segundo episódio, perdão. Tomando aqui uma cervejinha bem geladinha, patrocinada aqui pelo nosso grande amigo Rodolfo. Inclusive, dá uma olhadinha aqui, ó. Pedir aqui, ó, bairrista patrocina nós, né? O melhor chopp que a gente já tomou, sem sombra de dúvida. Antes de eu falar aqui dos nossos patrocinadores, que estão aqui na mão do Diego, ele vai me passar aqui, dá as boas-vindas aqui ao nosso amigo e colega de bancada, Rodolfo Augusto Schetter de Oliveira. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Finalmente estamos aqui no nosso estúdio. Esse projeto aqui desse estúdio, vocês vão ver de acordo com os episódios a evolução dele. Vamos colocar ali umas espumas, uns potres e deixar a nossa identidade nesse lugar. Então, eu estou muito feliz que vocês vão acompanhar essa segunda temporada e com esse apetrecho. Exatamente, vai mudar muita coisa aqui, porque a gente tem que botar ele espuma, a gente vai colocar... O Rodolfo tem uma coleção de posters das locadoras, que vai fazer toda a diferença aqui, vai ficar a nossa cara, né? A nossa cara aqui de uma coisa diferenciada. E também conosco, Diego Lopes de Moraes. Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Estava com saudade de gravar. Aquele piloto, digamos assim, na segunda temporada foi bom, mas ele não foi muito improvisado. Agora, com esse aqui e os próximos, além de nós montar o estúdio, vamos estar montando mais equipamentos, cada um vai comprar mais luzes, mais microfones para ficar mais a nossa cara. Exatamente, né? Vai ficar muito bom. Já tá muito bom, mas a gente vai transformar melhor ainda. Vamos aos patrocinadores, consegue me passar aqui? O Diego tem a listinha dos nossos patrocinadores. Pode ser que eu leio um e cada um lê um, né? Trazendo aqui então o nosso patrocinador número 1, mandar um grande abraço aqui ao meu grande amigo doutor Alfredo Roeber, da Oftalmodonto Clínica, cuidando da sua visão em Cruz Alta. Doutor Alfredo Roeber, exames oftalmológicos completos para adultos e crianças, cirurgia da catarata com implante de lente, referência na região, lentes de contato personalizado, feita sob medida, Rua Duque de Caxias, número 871, Centro de Cruz Alta. O telefone é o 55 3322 7717. Agende sua consulta e veja a vida com mais clareza. Inclusive, há 2 semanas atrás, o Dr. Alfredo Weber me deu uma entrevista pela Rádio Planetário, uma entrevista aí, olha, riquíssima, está postada lá no site da Rádio Planetário, falando sobre a catarata, sobre saúde dos olhos. Querem que eu leia já os demais aqui? Acho que é mais fácil, né? Isso, vamos lá. Outro patrocinador nosso também, gente finíssima aqui, inclusive, né, nosso irmão de maçonaria, que é justamente o Christian Bruck, e eu estou falando aqui da Bruck Móveis Planejados. Cada projeto é pensado nos mínimos detalhes para refletir o seu estilo com funcionalidade, elegância e durabilidade. Cozinhas planejadas, dormitórios personalizados, banheiros modernos, armários sob medidas, painéis e tudo o que você imaginar. Aqui o seu projeto ganha forma com materiais de alta qualidade, acabamento de excelência e um atendimento próximo ao comprometido. Próximo e comprometido, né? Próximo ao comprometido não, né? Um atendimento próximo e comprometido. Só fazer vou fazer essa correção aqui, né? Top demais. Venha nos visitar na Rua Coronel Pilar, número 0340, bairro São Miguel. Solicite o seu orçamento pelo fone WhatsApp 559-9949-8965. Nos acompanhem também nas redes sociais, Facebook, Bruck Móveis, Instagram,
Instagram, @Brookimóveis, Brookimóveis planejados do seu jeito, no seu espaço, com a nossa qualidade. Também conosco, hoje inclusive, domingão, tem promoção na Kaizen Sushi, promoção especial de fim de semana na Kaizen Sushi Delivery em Cruz Alta. Tem promoção na Kaizen para deixar o seu fim de semana ainda mais saboroso. Na sexta já começou, no sábado, ontem também, e hoje domingo, em qualquer compra, independente do valor, pagando no Pix, você ganha automaticamente 5% de desconto. Quer saborear a melhor culinária japonesa sem sair de casa? O Kaizen Sushi. O Kaizen Sushi Delivery leva frescor e qualidade direto até você. Faça o seu pedido pelo WhatsApp 55 33 43 11 53. Entrega rápida e prática, conforto e sabor no seu lar. Transforme sua refeição em um verdadeiro festival japonês sem sair do sofá. Também temos mais um patrocinador, mas não nos mandou ainda a publicidade, mas vou trazer aqui o nome, né, para não deixar também passar em branco. E eu estou falando aqui do nosso grande amigo, o Pedro Osvaldo de Moraes Stefanello, que trabalha aí com a área da tecnologia. Então, ele ainda não nos mandou as informações, mas já está aqui marcado e registrado. Também quero mandar um grande abraço ao meu amigo Kleberson Gardim, lá da Sala do Microempreendedor de Cruz Alta, que é um baita parceiro nosso aí e que sempre me manda aí as reportagens lá da Sala do Microempreendedor, e a Sala do Microempreendedor de Cruz Alta aí, que tem feito um trabalho excepcional, muito bacana mesmo. E com esse timaço de apoiadores, patrocinadores e amigos, nós vamos dando início ao nosso episódio número 2 aqui do Kisuko Podcast, hoje falando sobre um tema aí que movimentou muito a nossa semana, que foi de novo o caso do ET de Varginha. Não estando contente o exército brasileiro, que lá nos idos dos anos 90 falou que na verdade o ET era um casal de anões que haviam sido queimados e apedrejados por granizo, agora parece que teve um outro desdobramento, né? Posso pedir começar pelo Sombra, que estava por dentro dessa temática? Sombra, pega aí o microfone e fala o que aconteceu aí com essa questão do ET de Varginha. Tantos anos depois, voltou à tona de novo. Bom, com o seu aniversário de 30 anos, novos repórteres quiseram fazer matérias, entrevistar pessoas de novo, porque teve certos policiais que saíram do serviço, né? Então, agora eles são liberados a falar. Então, a Globo, querendo não falar bem ou mal, foi lá e fez um documentário e disponibilizou 3 episódios desse especial de ET de Varginha. Só que aí que tá. Nesse especial, eles já deram uma acobertada em certos casos. Porque eu tava pesquisando, né? Então tava vendo os ufólogos que estão pesquisando esse caso ainda falaram não, mas eles deixaram muita coisa em branco, acobertaram muito. E detalhe, tipo como o Fernando falou, né? Antigamente o ET de Varginha era um casal de anões. Isso segundo o exército. Sim, segundo o exército. Só que agora, o segundo exército, o exército bateu na mesa e falou, não, o ET de Varginha é um mudinho. O mudinho porque ele tem uma deficiência, além de ser mudo, ele tem a deficiência de andar abaixado. E ele botou na mesa, não, o ET é o mudinho e pronto. Não deixou nenhum ufólogo, nenhuma outra pessoa falar que o ET de Varginha é um ser extraterrestre. E sim, esse mudinho. E se tu falar que outra coisa, nós estamos errados. Tipo, a base dos ufólogos tão essa. Então eles estão muito debatendo. Pessoal, o documentário é bom, tem coisas legais, mas deixou muita coisa em branco, deixou muita coisa passar. Ou seja, para quem está em casa, o intuito do Kisuko Podcast, a gente sempre traz conteúdos diferenciados aqui para você. E se você acompanha o Kisuko Podcast desde janeiro de 2025, sabe que a gente já trouxe aqui várias vezes casos semelhantes, inclusive já abordamos o caso do ET de Varginha, que para quem não lembra, foi um fato que aconteceu em janeiro de 1996 em Minas Gerais, envolvendo relatos de avistamento de criaturas estranhas por 3 jovens e outros moradores, além de movimentação militar. E a história é bem interessante, e a gente lembra que a gente debateu muito sobre isso, porque teve vários casos, inclusive com uma morte depois aí, de um militar que teria pego a criatura sem usar proteção, teria dado um furúnculo nele, o que levou ele à morte, um cabo, né, da polícia militar, um cara muito novo.
o cheiro de amônia no local em que esse ET estava, a apreensão por parte da ESA, né, que fica ali, estava fazendo um treinamento, foi lá e capturou esses ETs e depois vieram a público, isso é fato notório, vieram a público dizer que na verdade não era não era um ET, era um casal de anões que estava tão feio devido à chuva e pedrada e queimar. Isso é uma coisa absurda, né? Uma coisa completamente absurda. E agora, tantos anos depois, veja, 96, 2006, 16, 26, 30 anos depois, a gente tem esse caso em que eles pegam e falam, não, na verdade era um mudo, era um cara que vivia lá como morador de rua. É uma situação lamentável. Sombra, eu vou passar a bola aqui pro Rodolfo e já pedir pro Sombra, vá lá no congelador nosso, vai ter uma garrafa deitada, essa tá aberta, pega uma que tá de pé fechada pra nós lá. Pegar mais e traz também uma lata, tá quente ainda, mas traz aquela lata da tal da cerveja de limão do Rodolfo, que eu preciso experimentar aquilo ali. Eu vou ter que experimentar quente ou não, vou ter que tomar aquilo lá. Traz lá, enquanto isso eu vou passar pro Rodolfo. O Rodolfo que inclusive também nos trouxe a outra vez um panorama bem grande sobre essa questão do ET de Varginha. Rodolfo, tu acredita mesmo que era um mudo que tá... Porque vamos lá, Rodolfo, vamos ser bem sinceros, tudo bem, era um mudo. Tá, mas era um mudo, mas ele não é parecido com o ET, né? Pelo amor de Deus. Tu acredita nessa história? Deus me livre, claro que não. Eu acredito que deve ter alguma vida, não só aqui na Terra, mas que veio aqui no caso. Mas, cara, dizer que literalmente um mudinho, colocar uma desculpa numa paralisia, sabe, desse caso, fica muito, muito bizarro. E também antigamente já que era um casal. Daí, por causa de um granito, sendo que não choveu na época do granizo. Então, tem que ter alguma coisa suspeita. E eu vi também... Eu vi por um canal do YouTube que ele pegou de uma outra perspectiva. Ele era um paramágico que ele disse que ele foi lá com a família dele, casal, e foi ver Varginha, foi visitar a cidade. E, cara, ele foi estudando os fatos que ocorria e paralelamente com o ocorrido. E meio que aconteceu o fato de Varginha, só que os responsáveis por acobertar a matéria de lá, eles quiseram tanto conhecimento pelo fato que aconteceu que hoje em dia, infelizmente, o Varginha ele é mais monetário do que um fundo real de estudo. Então, eu creio que ocorreu Varginha, pois eu acredito que esteja fora a vida da Terra, só que agora você querer ressuscitar a Varginha é meio que querer chutar cachorro morto, sabe? É meio que... eu tô meio quebrado das pernas, o que vamos fazer? Vamos rever Varginha. Daí é o que eu vejo que aconteceu agora com a Globo e que tá novamente repercutindo, pois é um caso aqui é literalmente o maior caso de ET, de aparição alienígena no Brasil. Então é um caso que dá hype, que dá movimento, que dá conhecimento. Exatamente, e é um caso bem interessante, porque olha só, vamos aos principais aspectos do caso do ET de Varginha. Relato principal: 3 jovens. E aí eu acho interessante, né? Porque agora estão falando que é um mudo, então não era mais... Eu não consigo entender. Como assim? Primeiro era anão, agora já não é mais anão, agora é um mudo, mas vamos lá. Será que era um mudo mesmo? Vamos fazer aqui um bate-papo interessante. Como é que nasce essa história? Como eu falei, o caso é de janeiro de 96, havia 3 adolescentes que estavam passando por um local quando se depararam com um tal ET. Vamos lá. Relato principal: 3 jovens, Liliane, Valquíria e Kátia, relataram ter visto uma criatura marrom, de pele viscosa, olhos grandes e vermelhos e 3 protuberâncias na cabeça e um terreno baldio. Até a foto do relato é como se fossem 3 calombos, assim, né? Na cabeça. Descrita como anfíbia, com cheiro forte de amônia e comportamento tímido, avistaram também em outros locais, incluindo próximo ao zoológico da cidade. Questão de envolvimento militar. Ufólogos afirmam que o exército brasileiro capturou criaturas, uma viva e uma morta, levando para a Unicamp e posteriormente Estados Unidos. E o exército admitiu que capturaram mais 2 anões, né? Essa é a informação oficial. Tem entrevista, inclusive, dos militares falando que capturaram, na verdade, era um casal de anões. O caso completo, então, em 2026, 30 anos, continua dividindo opiniões entre moradores e pesquisadores. O documentário que o Rodolfo e o Sombra falaram aqui é um documentário produzido, então, chamado O Mistério de Varginha, que traz, então, esses desdobramentos.
Agora, vamos ser sinceros, o Brasil, ele teve vários outros casos, como a noite oficial dos discos voadores, a gente já falou sobre isso, mas dá pra gente falar de novo, a Operação Prato, que é uma coisa que até essa semana que passou o Rodolfo nos falava, ó, dá pra gente falar da Operação Prato também. Então, como assim? Aí agora não era mais um casal de ET, não era mais um casal de anões, e não era mais ET, era um casal não, né? Era um mudinho. Era um mudinho. Tá, mas e aí os outros que apareceram e tudo mais, né? Então é uma situação, no mínimo, curiosa, que a gente acaba até achando um tanto quanto interessante. E aí fica essa questão, né? Será que era ou não era? Eu perguntei pro Rodolfo se ele acredita que era um mudo, ele disse que não acredita. E tu, Sombra, Diego Lopes de Moraes, tu acredita que era um mudo que estava lá crocado num terreno baldio tão fedorento que fedia amônia? Pelo amor de Deus, né? Eu tenho certeza que não era isso. Tanto que vários ufólogos, não um que tá verificando esse caso, vários, falam que teve mais mais de um ET. Teria esse de pele amarronzada, que tinha pelo, tinha pelo, o verde tradicional, e tinha mais um que eu não vou me lembrar agora, só se eu pesquisar. Mas eram 3. E daí esses 3 vão ser um mudinho, porque tinha, ele, além de ser mudo, não ter como se defender, ele tinha deficiência na locomoção e andava abaixado. Por isso que o exército fala que era esse mudinho. Então, tipo, cara, pô, tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra, digamos, omitir e botar tudo nas costas desse mudinho, pô, cara, tipo, 30 anos depois? Exatamente, 30 anos depois. Porque antes era um casal de anões que teve granizo na chuva de granizo na cabeça e por isso a protuberância. E agora esse anão, esse mudinho. Tá aí, a protuberância na cabeça dele, do que? Bateram nele, pra ele ser assim? Vou dizer que foi a chuva de pedra que o exército brasileiro tinha falado, Rodolfo. Ou se não, né? Já que o alienígena de Varginha, ele tinha olhos vermelhos, vai que esse mudinho tava passando pitando e a polícia quis dar uma cacetada? E nós teríamos um mudinho que tomou chuva de pedra e que fumava maconha, provavelmente, né? Porque tava com os olhos vermelhos, porque a justificativa é um absurdo, né? Não, é fora do normal, não tem cabimento ali. Porque a probabilidade de ser isso, daí de comparar com vida fora, cara, né? Baboseira dessa do mudinho. Não, e essa cena, essa parte que o exército brasileiro fala sobre essa questão de ser um casal de anões, isso aí é fato, aconteceu, você pode pesquisar na internet. Eu pedi pro Sombra pesquisar no YouTube, de repente a gente tenta colocar aqui o som, coloca ali, Exército Brasileiro, ET de Varginha, casal de anões, tem uma entrevista com o comandante militar falando justamente isso, que é uma coisa completamente estapafúrdia, quando a gente viu que na época, até podia falar aqui com o Rodolfo, a grande mídia, ela cobriu esse caso do início ao fim. Então não foi uma situação assim que o vizinho contou pro ciclano, pro beltrano, não. Foi um caso que repercutiu muito. Enquanto aqui o Sombra aqui vai tentar achar, eu falar um pouquinho, a gente falou sobre a Operação Prato, aqui para você que não sabe, o caso de Varginha, ele acontece no ano de 1996. Lembrando que um pouco antes aconteceu o caso da operação da noite oficial dos discos voadores, a gente pode falar depois, mas como a gente citou que a Operação Prato, é bom a gente falar, a Operação Prato foi uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira, a FAB, para investigar alegações de objetos voadores não identificados, OVNIs, na região do município de Colares, no Pará. A operação foi encerrada após 4 meses e outras missões relacionadas foram realizadas no ano de 1978. Lembrando que a Operação Prato, Rodolfo, não sei se tu lembra, tu chegou a achar? Eu achei um vídeo. Eu não era senão tu faz o seguinte, bota no YouTube e me empresta aqui que eu já encontro. A Operação Prato era casos em que pessoas eram atingidas por raios e esses raios paralisavam as pessoas ficavam com marcas no corpo, enfim. É uma situação bem interessante, né, Rodolfo? É interessante, muito interessante. E eu me lembro mais. Eu não estava vivo na época, eu sou de 2003, então eu vou lembrar do que estudamos, do que vimos de pauta, mas, cara, era sempre esse relato de
de um raio, daí a pessoa ouve uns flashes ou desmaiava, daí vinha uma recordação dela. Era um caso muito doido. O cara que tem celular bom é outra coisa, né? Eu aqui mexendo no meu celular, tava acostumado a mexer no celular ruim. Aí tu pega o celular do Sombra, que eu nem sei que celular é esse, mas olha o naipe do negócio, né? Parece que eu tô mexendo aqui num processador i20, né? Que troço, que marca que é isso aqui, Sombra? Xiaomi, muito bom. Já vou passar de volta, enquanto vocês vão conversando, eu vou achar o vídeo aqui. Vou passar pra bola pro Sombra, que ele deve saber mais do assunto. Bom, o que nós estamos mais esperando ali. Mas, cara, eu tô vendo bastante podcast por causa disso daí. E tem outro caso que eu também tô verificando, que acho que bem provável a gente vai trazer no próximo. Mas já vai um prelúdio, que é o caso de Cláudio, que é também na cidade, também no estado de Minas, só que esse é mais recente. Esse é de 2008. O caso Varginha já tem 30 anos, esse daí é 2008. E eu tava vendo, tem bastante material ainda. O pessoal tá fazendo reportagem. Só que ele não ganhou tanta fama quanto o Varginha. Mas ele tem a se pá mais material, porque a tecnologia já avançou. Então, pô, e aí que tá. Os dois casos, além de ser em Minas... Achei aqui, achou? Ó, achei. Deixa eu só mostrar aqui pro pessoal. Eu fiz uma reportagem há 3 anos atrás com o Tom Miller, do canal Verdade Mundial. Na época eu fiz uma reportagem e eu postei esse vídeo. Eu consegui achar a fala aqui, deixa eu até aumentar o volume. E eu vou virar pra câmera aqui e vou botar o som. O som sai aqui atrás? Atrás? Aqui atrás, tá. Então eu vou colocar aqui pra você que tá em casa poder assistir. 20 de janeiro... Estava chovendo muito forte em Varginha, correu um temporal e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, é isso, né? É inacreditável, né? Olha só como é um negócio interessante. Eu não sei de onde é que saiu essa história do mudinho e tudo mais, mas vamos ser sinceros. Primeiro vem um exército e fala, olha, nós pegamos um casal de anões e a anã tava grávida ainda por cima. Colocamos essa criatura, porque chega nesse ponto, ele não fala, nós colocamos essa cidadã, né? Porque é uma anã, tava grávida, mas depois nós colocamos essa criatura dentro do caminhão e mandamos pra lá, né? Então, quer dizer, assim, ó, é uma coisa bizarra. E aí você que tá em casa, você vai falar assim pra mim, Fernando, o Rodolfo ficou simplesmente forte, você viu? Aí o cara vai falar assim, ó, mas Fernando, mas isso aí é tempo, lá do tempo do Ratinho, nos anos 90, histórias que o povo conta, vamos ser bem sinceros. Fazem 30 anos do caso do ET de Varginha e nós ainda estamos vendo documentários saindo sobre esse caso. Casos novos. Informações novas e que muitas pessoas até hoje não sabem de fato o que aconteceu. Tudo bem, era um anão. Aí eu vou te perguntar, anão cheira amônia? Não. Vamos lá. Um mudinho cheira a amônia? Não. No momento que viram aquela criatura no mato, essas 3 meninas, os investigadores voltaram no outro dia e todos relatam a mesma coisa. O cheiro extremamente forte de amônia que havia naquele local. E o mais interessante é que essa criatura foi vista por várias pessoas, não foi só por essas 3 meninas que passaram ali pelo mato
né, e sei lá, enxergaram a criatura. Não, teve várias aparições, várias pessoas que viram essa criatura. E todas têm a mesma descrição. Um ser marrom, baixinho, com olhos diferentes, 3 protuberâncias na cabeça. Então fica aquela pergunta, meus amigos Rodolfo Augusto Schetter de Oliveira e Diego Lopes de Moraes. Era um anão ou era um mudo? Eu já não sei mais, né? Não sei, né? Hoje em dia a gente não pode falar que não era um mudo, o exército pode dar uma intimação em nós, então... Não pode, até porque esse caso foi amplamente divulgado e foi a fala deles. Eles mesmos falaram que era um casal de anões, né? Agora, essa história do mudinho, tu assistiu o documentário? Não assisti por causa... Não assistiu inteiro, porque é ruim demais, né? Fala a verdade. Porque tu não assistiu porque é muito ruim, né, Rodolfo? Sombra, fala assim. Mas é que tem que pagar, eu vou pagar pra Globo pra mim assistir o documentário. Não, então assisto os ufólogos falando, eles falam de graça nos canais nos seus próprios canais no YouTube. Exato. Então é muito melhor assim, a pessoa que tava investigando, do que esse repórter novo tá fazendo claro, ele tentou, Modesto Sombra, né? Ele tentou, né? Tentou. Sim, porque, cara, querendo ou não, porque tem pessoas que trabalham decente na Globo, né? E tem aqueles que a gente sabe que estão... Sensacionalista. Exatamente, sensacionalista. Então ele tá tentando fazer um trabalho decente, só que... Mas é que é legal a modéstia do Sombra, né? Não, mas ele tentou, né? Porque que tá, que eu ouvi os próprios falando, não, ele fez um trabalho legal, só que ele omitiu certas coisas. Sim. Então ele entrevistou pessoas novas, entrevistou pessoas do exército, da polícia, que estão aposentados e falaram coisas novas. Então ele fez um trabalho bom, só que ele deixou muita coisa em branco, ele não instigou o pessoal a falar certas coisas. Ele só pediu o mesmo de sempre e ficou nisso. Fez o famoso arroz com feijão, né? Exatamente. Agora, a gente vai falar agora aqui, já falamos sobre o caso ET de Varginha, vamos mudar o assunto aqui, e eu acho bem interessante essa questão toda. A gente tem falado muito sobre situações, e o Kisuko Podcast, eu acho que desde o início, gurizada, ele sempre foi assim, né? Pra quem, semana passada a gente falou sobre isso, mas uma pincelada pra você que tá assistindo hoje, como sendo o primeiro episódio, embora esse seja o segundo da segunda temporada. O Kisuko Podcast, ele nasce com situações sobrenaturais, né? Pra quem não me conhece, eu sou jornalista e trabalhava na época na Rádio Cidade aqui em Cruz Alta. O Rodolfo e o Sombra aqui, sempre 2 baita parceiros, e a gente grava uma reportagem do lobisomem de Cruz Alta. Caso aí que aconteceu, né? Não sei do que tu tá falando, Fernando. Eu não vou passar tudo de novo aqui. Você pode entrar no canal, só pesquisa aí no YouTube, Fernando Cooper ou Notícias RS, lobisomem Cruz Alta, vai achar, né? Esse caso chega até mim na redação do jornal. Eu converso com os guris aqui, olha, o que vocês acham? Vamos gravar e tal. Eles topam de imediato. A gente... Na verdade, antes de eu conversar com vocês, eu e a Thaisa fomos lá e gravamos de dia. Isso. A Thaisa, pra quem não sabe, minha esposa, a gente vai lá e grava de dia. Gravamos tudo de dia e tal. E aí eu chego em casa de tarde e pensei, ficou uma porcaria isso aqui, né? Não ficou legal. E aí eu entro em contato com o Sombra e com o Rodolfo. Gurizada, vamos até o local à noite? Vamos! E a gente vai e a gente produz uma matéria que, sinceramente, rodou o Brasil inteiro, né? E não era essa a expectativa. Eu pensei que essa matéria não ia sair de Cruz Alta. E se você hoje entrar no YouTube e digitar Lobisomem de Cruz Alta, tem uns 50 youtubers aí do Brasil inteiro que fizeram react à nossa matéria. Muito obrigado. Né? E o que eu acho bem interessante, teve gente que tentou se apropriar dessa matéria, mas se perguntar quem era a pessoa que viu o lobisomem, ninguém sabe, né? Porque esse senhor só relatou o caso a mim como jornalista, né? E a gente fez, inclusive semana passada eu dei uma entrevista para a Rádio Guaíba, né? Lá de Porto Alegre, falando sobre esse caso. E esse caso é interessante, que ele foi uma situação que cresceu tanto a nível de YouTube, acho que tá com 76 mil visualizações só no YouTube, que aí a gente pensou, em dezembro de 2024 a gente pensou, vamos fazer um podcast, o primeiro episódio vai ser para falar sobre o lobisomem de Cruz Alta, que olha, eu não sei vocês, mas a gente vai estar com 60 anos, nós vamos lembrar essa nossa matéria, né? Da noite que a gente foi, a Thaisa, que fazer uma menção honrosa, minha esposa também esteve junto nessa reportagem, e a gente fez essa matéria. E aí, a semana retrasada, aconteceu o caso do lobisomem de Sentinela do Sul, né? Inclusive, também,
Teve muitos veículos de imprensa divulgando que prenderam um cara fantasiado lobisomem. É mentira, não foi. A Polícia Militar desmentiu nessa matéria, falando que não foi apreendido ninguém. Alguém inventou que não, a Brigada Militar prendeu o cara. Que se falou, não, isso é mentira, a polícia desmentiu. E muitas pessoas acham que só parou nesse caso, mas nós tivemos um caso em São Cepé. Nós tivemos um caso... A matéria do lobisomem de Cruz Alta é outubro de 2024. A matéria do lobisomem de Sentinela do Sul é de janeiro de 2026. Mas nós temos um caso do lobisomem de São Cepé, que gerou um boletim de ocorrência. E eu quero que o Sombra aqui fale um pouco, antes de passar para o Rodolfo também, fazer um giro aqui sempre, como é que foi a tua experiência com a matéria do lobisomem? Porque quando as pessoas assistem no YouTube, elas estão ali, atrás da tela, elas estão assistindo. Mas nós estivemos lá, e não uma vez só. Nós estivemos lá 2 vezes. E vamos gravar uma terceira, depois o Rodolfo pode falar sobre isso. Eu quero que, antes de a gente falar sobre essa questão dessa matéria 3, vocês falem como é que foi a experiência de vocês produzindo uma matéria, falando um assunto que muita gente vai achar engraçado, mas foi sério, que aconteceu, numa cidade que a própria fundação do município tem a ver com a AO, que é uma espécie de um lobo muito grande. Ó, coincidência. Muita coincidência. E detalhe, na mesma localidade, né? Então eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso aí. E antes de passar com o microfone, o Rodolfo trouxe hoje aqui o chopp do bairrista. Esse aqui eu nem preciso falar, porque esse é o Santo Grau. Santo Grau do chopp. Agora, eu nunca tinha tomado esse negócio aqui. Flying Fish. Quem é que fabrica isso aqui? É uma cerveja tailandesa, pelo que eu vi. Bom, patrocine nós também. Eu nunca tinha tomado esse negócio aqui. Parece Sprite com cerveja, eu não sei. Isso, quando eu tomo um gole, me dá um pouco de confusão mental, mas é muito bom isso aqui, cara. Muito bom. Vai lá, Sombra. Bom, primeiramente, quando a gente foi gravar a primeira matéria nossa, tipo, eu não sei pelo Rodolfo, mas falando por mim. Cara, eu fui mais pela curiosidade. Vamos lá, vamos. Porque, pô, a gente ir numa capela, que já era um cemitério à noite, é inusitado, né? O cara vai meio com receio, mas a gente foi, né? Ainda mais que tem bastante relatos de ataque, não de ataque, de avistamentos de lobisomem naquela área. Então a gente já foi meio que ali, né? E daí a gente se depara com aquela capelinha, tava bem, digamos assim, propício não digamos, a aparecer lobisomem, mas sim, cara, a gente sofreu assalto, porque ali é muito ermo, né, cara, não tem nada em volta. Então a gente ficava, o principal medo nosso era de ser assaltado ali, porque, pô, se aparece um carro ali, já era, a gente não tinha nenhuma defesa ali. Então a gente foi, produziu a matéria. E aí, detalhe, acho que o Fernando falou antes, falou, cara, nessa matéria ele não botou nenhuma edição, nem nada, ele produziu. Teve aquele som lá? Teve um som bem de fantasmas. Tipo, a gente tinha fantasmas, o cochicho, e tinha no começo, não sei se você vai se lembrar, tem latido de cachorro, você se lembra? E não tinha nenhum cachorro lá. Quando a gente não tinha nenhum cachorro. E isso, cara, a gente começa a gravar, aparece esses 2 áudios, o cachorro no comecinho e esse sussurro no meio da matéria. Cara, ainda mais vou adicionar um detalhe que naquele lugar de construção, a coisa mais tecnológica são os postes e a linha ferroviária. Não tinha na casa ao redor, tudo. E eu fui convidado e eu pensei, cara, bora. Vou topar. Recebi já pela curiosidade para animação e fui. E eu sabia que era de noite, daí eu fui. Daí na hora eu senti um pouquinho de cagaço, não vou mentir. Além do mais que, putz, aquele lugar lá tava em construção, era barral. E para vocês terem ideia, ouvintes, se você for colocar no Google Maps de 2024, de 2023, você vai ver como é que era a situação do lugar. Era literalmente, eles estavam começando o projeto de asfalto, então eles estavam tirando as pedras. E a gente veio no Uno. Não, eles estavam colocando as pedras. Colocando as pedras. E a gente veio, e a gente foi gravar a reportagem no Uninho. Não dá... Peraí. Uno de firma. Só faltado em cima. Pra vocês terem ideia, era um parto de fazer curva no Uno. De a gente fazer manobrar. Então,
era, tipo, literalmente propício pra acontecer alguma coisa, de um carro parar, a gente sair pelado de lá, sem nada, tudo roubado e sair fora com os caras. Então, eu não me arrependo de ter gravado, mas não me bateu esse perigo na hora. E eu fui gravar, deu cagaço no momento, mas, cara, foi... eu agradeço. Eu fiquei mais com medo, na verdade, foi na parte 2. Porque a parte 2 a gente viu que abriu novamente lá o lugar. Teve relatos dos adolescentes que foram acampar lá. Isso, só pra complementar aqui que o Rodolfo tava falando, é que o que acontece? A gente grava a reportagem em outubro de 2024. E em dezembro de 2024, na verdade, no momento que a gente grava aquela reportagem, eu não sei se vocês lembram, a capela, que inclusive lamentavelmente foi destruída, foi demolida, mas a gente grava a matéria em outubro de 2024 e se tornou meio que um local de peregrinação. Até engraçado isso, porque a gente passava várias vezes pelo local, tinha uma gurizada sempre gravando, tirando foto. Quando a gente grava essa matéria, a capela era abandonada, né? Na verdade, parece que tinha um cemitério ali, daí tudo foi realocado, mas ficou essa capelinha ali no local. E quando a gente grava essa matéria, ninguém ia lá, ninguém ia, era um matagal. E depois dessa matéria começa meio que a haver uma peregrinação de curiosos ali. O pessoal vai lá pra tirar foto, a capela do lobisomem de Cruz Alta e tudo mais, e meio que vira uma espécie de, tipo, ponto turístico do município. Isso. E aí, em dezembro de 2024, parece que 2 rapazes foram lá acampar pra passar a noite lá, e teriam sido atacados por alguma coisa que eles não sabem dizer o que era. Aí a gente começa a se programar pra ir até lá e gravar uma parte 2. E claro, né, a parte 1, quando a gente gravou, foi bem histórica, porque a gente vai lá na localidade de Benjaminote, uma coisa séria, jornalística mesmo, né, a matéria, a parte 1, ela é bem jornalística. A parte 2, não, a gente vai lá mais... Uma que nós fomos lá bebendo, né? Então a parte 2, o intuito dela não é uma matéria jornalística, mas uma gravação de 3 amigos indo lá, ali é um entretenimento. Mas em nenhum momento a gente coloca coisas que não existem. Tanto que eu acho que de todo aquele período que nós ficamos ficamos lá naquela noite, a única coisa que uma hora deu uns passos lá, eu me assustei. Eu estava gravando o Rodolfo e o Sombra caminhando e eu ouvi, e o pior é que a câmera pegou o barulho, né? E aí você vai me perguntar, mas estava com medo do lobisomem? Olha, vou ser bem sincero, naquele local o medo não era o lobisomem. Não. Porque a gente estava num local bastante ermo entre a localidade de Abegaí, o bairro Abegaí, e a localidade de Benjaminote, onde há a fundação do município de Cruz Alta. O medo ali era de pessoas, na verdade, não era... Inclusive nos passaram que haveria uma boca de fumo lá, enfim, né? Então o nosso medo ali não era o lobisomem, eram pessoas, né? Esse era o nosso medo. Então a gente gravou e alguns dias depois a gente voltou lá e a capela ainda tava lá, né, Rodolfo? Ainda tava lá. A gente prefere ter medo dos vivos do que dos mortos ou dos mitos. E daí a gente foi lá na segunda parte, igual todos os casos que a gente fez, igual da fantasma lá do trevo de Cruz Alta pra Ibirubá. Acho que é 377 com da 223. Isso. Exato. Ou também o caso que nós fomos da Curva da Morte. Da Curva da Morte, ou até do caso do hotel abandonado da Unicruz. Exato. A gente foi, ainda que fosse um pouco mais em entretenimento, a gente não quis fraudar, a gente não quis fazer nenhuma fraude. Tudo que a gente gravou lá, literalmente, estava no ambiente. Estava acontecendo, né? E estava acontecendo, no ao vivo, assim. Então, quando ocorre ambos esses fatos do primeiro encontro, a voz daquele au, e aquelas coisas, quanto as pegadas invisíveis, a gente não previu isso. Exato. E agora, dando um pouquinho de gancho para essa terceira parte, isso. Boa. Nós vamos voltar lá e estamos planejando ver se nós voltamos lá para acampar ou lá, que agora, infelizmente, que a cabela tá demolida, dá para fazer um pequeno acampamento, ou até um churrasquinho ali. Mas e gravar fica tranquilo. Não, porque lá a gente já sabe como é que é. E lá a gente vai gravar mais para finalizar. Acho que é para finalizar essa saga, digamos assim. Saga. E porque... Pra mostrar como é que ficou também, né, cara? Porque, pá, eu acho uma judiaria a nossa...
a administração pública ter feito isso. É uma capela centenária. Cara, a Capela Centenária, ela participou da fundação da Cruz Alta e assim mesmo destruir. Então a gente, bem provável, a gente vai lá para gravar e fica um tempo lá e deu. Acampar, a gente que vai fazendo uma outra matéria que a gente está há um bom tempo tentando gravar e a gente não conseguiu, porque até o Fernando tinha saído da Cruz Alta, né? Então a gente não conseguia mais gravar assim. Mas agora, com ele voltando aqui, a gente tendo mais tempo, a gente vai conseguir gravar essas nossas matérias de novo. Exatamente, né? Essa é a questão do. Tu quer uma dessa de. Ah, tá. Isso aí, tá. Então, ou seja, deixa eu botar essa garrafa pra cá, pra não ficar aqui em cima. Então, ou seja, a gente vai fazer uma outra parte 3, vamos dizer assim, mas pra mostrar também como é que ficou o lugar, né? Porque como a gente tava falando, muita gente perguntou, essa capela ela tinha mais de 100 anos, essa capela ela foi demolida, obviamente por motivos que não vem ao caso agora, não sei também por quê, porque eu acho que poderiam ter mantido essa capela lá, né, Rodolfo? Eles poderiam ter mantido essa capela, mas foi demolida. Então, aí você vai me perguntar, mas pra que voltar lá? Eu não sei o que. Por quê? Porque a história do lobisomem naquela região, ela já é bastante antiga. Né? A gente conversou com vários moradores da localidade de Benjaminote e também a localidade da Begaí. Muita gente fala até hoje que existe um lobisomem morando lá. Então, essa parte 3 nós vamos entrevistar algumas pessoas, vamos pegar alguns depoimentos. E aí você vai falar assim, mas Fernando, eu acho que tudo isso é uma brincadeira, uma piada, eu não acredito em lobisomem. Eu só digo, paciência, tá tudo certo. Você tem duas opções. Parar esse vídeo agora e assistir o canal do Felipe Neto, ou terminar de assistir esse vídeo. É isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, Rodolfo? Ao meu ver, todo mundo tem sua opinião. Nós fizemos o nosso conteúdo para sermos verídicos, sempre com os fatos e com a ocorrência. Se você quiser acreditar no nosso trabalho ou não, tudo bem, vem de sua parte e segue a sua vida. Exatamente. Agora, só fazendo um gancho aqui, agora há pouco a gente falava que não foi só o caso do lobisomem de Cruz Alta que aconteceu, amplamente divulgado por nós aqui, depois muita gente pegou a vibe da nossa matéria e quis, não, eu também tô aqui, não sei o que e tal, mas enfim, né? Isso é outro caso. Tivemos agora recentemente, nós estamos hoje dia 1º de fevereiro, eu nem tinha me tocado que hoje era 1º de fevereiro. Graças a Deus você foi em janeiro, mas hoje é 1º de fevereiro, né? Então essa questão do lobisomem de Sentinela do Sul, ele é em janeiro de 2026, e aí eu falei agora há pouco sobre o caso do lobisomem de São Cepé. Esse caso do lobisomem de São Cepé, para você pode pesquisar aí na internet, aconteceu em meados de 2009. Exato, né? O que aconteceu para você entender? Certa noite, uma mulher estava caminhando e diz ter sido atacada por um lobisomem. Inclusive, mostrar aqui no computador, pro Rodolfo e pro Sombra, aqui temos a foto da mulher, né? E ela desenhou no papel aqui como é que seria o lobisomem, né? Então isso aconteceu, isso gerou um boletim de ocorrência, inclusive, né? Se é verdade ou não é, eu não sei. Sei que, pelo que me consta, foi a primeira vez na história do Rio Grande do Sul que alguém faz um boletim de ocorrência por ter sido atacada por um lobisomem, Rodolfo. Eu concordo, mas pelo desenho ali que parece um pug gigante, Deixa eu voltar aqui. eu não sei se eu teria medo ou se eu chamaria o veterinário. Vai que tiver trancado aqui, né? Olha, ela desenhou ainda os olhos e as orelhas lá. Me parece um pug. Até isso, agora tu falou em pug, me lembrei uma coisa. Teve gente que falou assim: mas será que não é um lobo-guará? Eu não sei você, eu nunca tinha visto um lobo, eu nunca vi um lobo-guará, pessoalmente, né? Espero não ver também, cara a cara, né? Mas ele é um animal gigantesco. Eu vi um vídeo esses dias na internet dos caras, eles, vamos dizer assim, eles criaram um lobo-guará, né? Então, assim, o animal é dócil pra eles, né? E aí tem um vídeo, por que eu falo dócil pra eles? Porque aí tem uma filmada, porque normalmente o lobo-guará é filmado sozinho, obviamente. E ali não, filmaram um vídeo de um ser humano com um lobo-guará. E, cara, é gigantesco. Ele é enorme. Eu achei que o lobo-guará, porque quando você fala, o lobo americano é uma coisa imponente, é o lobo brasileiro, né, cara? O lobo brasileiro é tipo um caramelo, assim. Mas não, ele é gigante. Mesmo caso também com a arpia. A arpia é uma águia que é típica do nosso país. E ela é única no mundo. Ela até, inclusive... Arpia é brasileira? Arpia. Inclusive, até ela é maior que a águia americana.
E quando você vê coisa de águia, você vê tipo um monte de coisa de americano de orgulho de águia gigante. Só que o tamanho dela é desse tamanho já. Águia é o nome do animal. arpia, A águia é o nome. A arpia é outro nome. Então, mas são aves, né? São águias. E a nossa águia é tipo bem maior. A do americano é águia careca, que chama, aquela que Isso. fica no estandarte da bandeira americana. Tá, me liguei. É que eu nunca vi arpia. Deixa eu só botar no Google aqui o que é arpia. Eu nunca vi. Vamos ver aqui. É bonita. Arpia. É com H, né, gente? Arpia brasileira. Vamos ver aqui. Aí, ó. Olha só, eu não sabia disso aqui, não. Ela é bem imponente os botar. Realmente, não sabia. Primeira vez que eu tô precisando sobre a arpia, pra você ver como que Suco Podcast também é cultura, também é fauna, também é aves raras, exóticas e selvagens. Bom, E vamos... Suco Podcast é a ABC da Amazônia. Exatamente, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é o quê, Sombra? Não sabe? Tudo. Tudo, exatamente. Sombra mosqueou agora. Mas agora vamos seguindo por aqui. Como eu falei pra vocês, né? O Kisuko Podcast, hoje, então, episódio 2 da segunda temporada, ainda sendo feito de forma mais caseira, porque o estúdio ainda não ficou pronto, mas estamos a caminho, né? Ontem. O Rodolfo e o Sombra sabem como é que tava isso aqui. E durante eu e a Thaisa fomos até a meia-noite deste dia 31 de janeiro organizando a casa para conseguir pelo menos deixar habitável agora aqui pra gente começar os trabalhos na próxima semana de decorar aqui e preparar o estúdio. Mas vai ficar, eu vou dizer pra vocês, vai ficar no capricho, né? Vai. E os nossos patrocinadores com certeza vão achar bem legal aí, que vai ser um trabalho muito top pra você, né? Eu acredito que o próximo Kisuko já a gente vai estar bem mais organizado. Mas, como o Rodolfo falou no início, você que tá em casa vai acompanhar a evolução aqui do nosso estúdio. Muito bem. Na primeira temporada do Kisuko Podcast, Rodolfo e Sombra, a gente abordou muita coisa, né? Desde lobisomem a casos reais de assassinatos, como o caso do maníaco do parque, nós também colocamos do Jack Estripador. Nós citamos também um pouquinho do Dahmer. Teve aquele caso das linguiças de Porto Alegre. Exatamente, que é a casa Que foi tu que trouxe, né? Eu que trouxe. É. Também nós trazemos um pouco do Ted Bundy. Papa Satã, seita satânica de Cruz Alta. Cara, então foi muito bom essas temporadas e vai ter muito mais dessas coisas nessa segunda temporada. Exatamente. O que eu quero dizer com isso? Que o Suco Podcast, pra você que tá acompanhando, não é só sobre fatos de lobisomem, ou seja, coisas que comprovadamente não existem, vamos dizer dessa forma, né? Porque assim, no Brasil é uma lenda, tem muita gente que acredita, muita gente que não acredita, mas nós trazemos, né, casos aqui também que realmente existiram e existem. Né? Não vai ser só esse criptídeo que a gente vai abordar. Nós já abordamos o caso do Mothman, do Homem Mariposa. E vai ter mais criptídeos que nós vamos abordar nessa segunda temporada. Agora eu tô falando em criptídeo, eu me lembrei de creepypasta. E creepypasta nós podíamos fazer uma hora aqui, um Kisuko só sobre Deep Web. O que vocês acham? Eu, ao meu ver, seria muito mais legal creepypasta, porque o conceito de Deep Web, por fora é tenebroso, mas por dentro é tranquilo. Exato. Então, pegar essa mitologia de creepypastas e que tem a ver com Deep Web, ou só essas histórias de creepypasta, tipo Slenderman, Jeff the Killer e tudo isso, e juntar em manhado. Igual que eu já dei a sugestão de um episódio de South Park. Exato. Sombra, o Rodolfo tinha falado agora a opinião dele sobre a questão de nós fazermos uma reportagem, um Kisuko aqui, sobre Deep Web. O que tu acha sobre isso? Cara, eu acho muito interessante essa ideia, porque tem muita creepypasta, tanto de terror como suspense e videogame. Então, tipo, fica muito abrangente pra te falar muita coisa sobre isso. Dá pra, digamos, não ter só um episódio, como mais. Tipo, dá até pra a gente deixar pros nossos ouvintes sugerir quais creepypasta eles querem que a gente leia. E daí a gente bola um episódio especial, ou episódio normal, sobre essas creepypastas. Inclusive, eu quero colocar também um detalhe que essa nova onda que tá tendo de 2020, 2016 pra cá, tá crescendo muito o terror análogo, o analog horror, que se baseia muito em VHS, de fita. Então, vai ser legal porque vão dizer assim, que nós podemos abordar tanto um antes, né, das antigas, quanto um depois. Então, vai ser top demais. Exatamente. Agora,
vai ter muita gente que vai estar assistindo que vai perguntar, tá, mas que diabos é creepypasta que vocês estão falando? Sobre o que é uma creepypasta para quem tá nos assistindo? Creepypasta é uma história de terror que normalmente ela é fictícia, que a pessoa ela aumenta certas histórias que já existem, história de livro, mito, e cria um enredo por trás. Tanto que tem a história do creepypasta do Super Mario, que o Super Mario era mal, ele explorava a princesa, essas coisas, tipo isso, um exemplo básico. Tá, mas o que tem a ver creepypasta com Deep Web? Geralmente essas creepypastas, antigamente elas eram divulgadas na Deep Web. Hoje em dia não, hoje em dia elas são divulgadas em vários meios. Na Surface. E exatamente, no Surface. Antigamente ela era exclusivamente da Deep Web. Mas agora não, agora tu encontra em vários lugares. Eu me lembro mais de fóruns, tipo um 4chan, Exato. assim, na vida. São literalmente histórias que, vou dizer assim, que fosse popularizando com os fóruns antigos ou redes sociais, mas que refletem uma experiência para o usuário. Mas Então- aí que tá, a 4chan, ela fazia parte da Deep Web que venha pra Surface. E daí começou a falar casos reais, creepypastas, mas ela era da Deep Web, daí veio pra Surface. E não só ela, veio vários sites, mas agora de cabeça eu não vou me lembrar. Mas tem muito site que saiu da Deep Web que abrange terror e casos reais, casos policiais, que seriam muito bom mostrar, claro, né, com os Censurado, né? censurados, seria bem melhor censurado, porque, cara, nem todo mundo tem estômago pra ver atrocidades, né? Tem coisa pesada, em resumo. Coisa que não é seguro pra vida. Exato. Exatamente, né? Esses são conteúdos que a gente vai trazer para vocês aqui nessa nova temporada do Kisuko Podcast. Lembrando que a gente está voltando com força total aí, estúdio novo, local novo, né? E para quem nos acompanhou na primeira temporada sabe que o Kisuko Podcast começa em janeiro de 2025 e a gente para ali por agosto por questões de estúdio, de ter onde produzir, de ter onde gravar. Em nenhum momento a gente quis parar com o Kisuko, mas, né, a gente, para quem nos acompanha sabe, a gente gravava no estúdio onde eu trabalhava e por eu sair de lá a gente acabou ficando sem estúdio. E agora, em janeiro de 2026, a gente repete a façanha do ano passado, que é começar em janeiro novamente, por coincidência, falando sobre lobisomem. Por quê? Porque a gente quis inventar? Não, porque aconteceu um caso novo no mesmo mês e a gente traz na mesma semana. Bom, chacal. Bem na minha semana anterior, que a gente... vamos gravar na semana, aconteceu a... Qual o caso do lobisomem foi mesmo? Sentinela do Sul. Isso, que daí nós tínhamos o cego que enxergava. Muito bom. Exato. Muito bom. Na semana do meu aniversário ou na anterior. Não foi, Cara, foi que... Eu digo que é coincidência, mas que felicidade de coincidência, cara. Exato. Então, como a gente estava falando, né, o Kisuko Podcast tem como objetivo principal é trazer conteúdos interessantes para você, conteúdos diferenciados sobre qualquer temática. E se for sobrenatural, então, melhor ainda. Para a gente finalizar, o Rodolfo aqui pediu pra gente comentar. A gente falou sobre a Operação Prato, sobre ET de Varginha e também tivemos o caso da noite oficial dos OVNIs no Brasil. Rodolfo, é contigo. Foi a noite que veio até a FAB pro querer caçar os aliens. Foram no aeroporto, eu não vou me lembrar direito da cidade, mas que foram até que começou a ver sinais esquisitos que estavam beirando na área. E aconteceu de a luz continuar e o operador de rádio falou, não, lascou, vamos ter que chamar, vamos ter que precisar de ajuda aqui. Chamou oficial, chamou exército, tudo para cobrir, e até teve racha entre FAB e alienígenas. Sombra, quer dar mais detalhes sobre o assunto? Não, eu vou... Vai que a câmera começa a cortar de novo. Bom, mas nessa temporada nós vamos ter as matérias que a gente vai voltar a gravar, creepypastas que a gente vai começar a ler, narrando e se aprofundando, e mais esses casos que a gente achar interessante, que durante a semana, durante o ouvinte nos mandar, a gente pode fazer isso. Essa temporada acho que vai ser mais ou menos isso.
Exatamente. Para finalizar aqui, então, a noite oficial dos OVNIs, como o Rodolfo estava falando, ou a noite dos discos voadores, por vezes referenciada como noite oficial dos OVNIs, refere-se então à noite do dia 19 de maio de 1986, quando foram registrados então diversos objetos voadores não identificados no espaço aéreo brasileiro. Os registros aí ocorreram no estado de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná, uma vez que tais objetos não foram identificados e o episódio se tornou então um marco na ufologia brasileira. O fato ocorreu no dia 18 de maio de 1986, prolongando-se até a madrugada do dia 19. Cerca de 20 OVNIs foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA-1, com sede em Brasília. Os primeiros relatos de avistamentos tiveram início às 18 horas e 30 minutos, notabilizando-se então as observações do 2SQSS-BCT, né? O Sérgio Mota da Silva, nascido em 1957, operador da torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, em São Paulo. E ele comunicou à patrulha por observar luzeiros aí que não sabia do que se tratava. O surgimento dos novos OVNIs e dinâmicos levou o chefe do Centro de Operações de Defesa Aérea, o Major Aviador Ney Antunes Cerqueira, a ordenar duas operações de interceptação por caças, um F-5E Tiger, o F-5E Tiger II, e também o de Salt Mirage 3, né, ou 3, né, enfim, uma partindo aí da base aérea de Santa Cruz, do Rio de Janeiro, e outra da base aérea de Anópolis, em Goiás. Ao todo, 5 caças foram enviados, 2 F-5E da Basic e 3 Mirage F-103 da BAN. Então, ou seja, um caso bastante relatado, bastante documentado, e que hoje os arquivos oficiais estão disponíveis. Bom, para a gente finalizar, das minhas considerações finais, muito obrigado aí pela tua audiência, obrigado aos nossos patrocinadores, e nós estamos fazendo aqui os nossos Kisuko Podcast um pouco mais curtinho, né? Mas agora, quando o estúdio estiver pronto, vamos aí a 2 horinhas pelo menos, né? Aqui já bateu quase praticamente 1 hora. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, se beber não dirija. E deixo aqui para você então volte na semana que vem, que com certeza vai estar muito top. Rodolfo, as considerações finais. Eu agradeço muito, queridos ouvintes. Venha conosco, confira essa mudança, esse progresso, esses novos temas que nós vamos abordar. E também, melhorando o estúdio, os equipamentos e tudo, vamos conseguir fazer matérias de melhor qualidade para vocês. Então, nos acompanhe essa nova evolução que de tijolinho por tijolinho, nosso conteúdo, e vocês vão merecer uma coisa que, olha, vai ser coisa gigante. Sombra, últimas palavras. Bom, geralmente eu falo, se beber não dirija, cara. A nossa vida é muito curta pra gente fazer essa mistura muito perigosa. E era isso, pessoal. Agora sim, deixa eu arrumar o microfone aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E agora o Rodolfo vai fazer a edição desse vídeo, já que a nossa câmera conseguiu cortar 3 vezes o nosso material, né? Mas tá tudo certo. Um grande abraço e nos acompanhe semana que vem. Gostou? Curta, compartilhe e deixe o seu recado. Valeu! Tchau, tchau!